Boa tarde, professora Heloísa. Boa tarde, professor Rafael. Eu sou o Ronilson e faço parte do grupo 3, junto com o Alessandro, o Matheus, o Airo, José Eduardo, Raquel e a Mariana. Dentro da nossa A3, optamos em apresentar o carro movido a ar com auxílio de balão. Introdução e os objetivos. A cinemática é uma área da física que atua o movimento dos corpos, sem considerar as forças que o causam. Os principais conceitos incluem posição, que é a localização de um objeto em relação a um referencial, a velocidade, que é a taxa da variação da posição em relação ao tempo, e a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. A nossa fundamentação física aplicamos a terceira lei de Newton, e o objetivo da análise foi quantificar o comportamento dinâmico, comparando a todos os dados extraídos do nosso experimento. E aqui a nossa fundamentação teórica, né? A segunda lei de Newton, né, que é o princípio da fundamentação da dinâmica, a força aplicada em um corpo faz com que ele adquira aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração, e quanto maior a massa, menor a sua aceleração, onde a fórmula é o F igual a m vezes o a, onde F é igual à força resultante, newtons, m é igual à massa, quilogramas, e o a é igual à aceleração, que é o metros por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton, que é a ação e reação, toda força exercida por um corpo gera uma força da mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário. Exemplo, um carrinho movido a balão, o ar é expelido para trás, que é a ação, e o carrinho se desloca para a frente, que é a sua reação. A cinemática e energia, que é o movimento retilíneo uniforme variado, que é o MRUV, é um movimento em linha reta, no qual a velocidade aumenta ou diminui de forma constante, devido à ação de uma aceleração constante. A primeira fórmula é a função horária da velocidade, calcula a velocidade do corpo em qualquer instante. A segunda fórmula é a função horária do espaço ou posição, determina a distância percorrida pelo corpo. E por último, nós temos a equação de Torricelli, que relaciona velocidade, aceleração e deslocamento sem utilizar o fator tempo. A energia cinética é uma energia que um corpo possui por estar em movimento. Quanto maior a massa, maior a energia. Quanto maior a velocidade, muito maior ainda a sua energia. E a sua fórmula é o W igual a F vezes o D. O trabalho de uma força ocorre quando uma força provoca deslocamento em um corpo, onde o W é igual ao trabalho em joules, o F é igual à força aplicada em newtons e o D é o deslocamento em metros. E o MRUV, que é o movimento com aceleração constante, onde a velocidade aumenta ou diminui de forma uniforme. A energia cinética, que é a energia do movimento, e o trabalho, que é a energia transferida por uma força ao deslocar um corpo. A energia total pode mudar de forma, mas ela sempre é conservada. Agora vamos para a metodologia e o protótipo. O chassi do nosso protótipo foi desenvolvido numa impressora 3D Bambulab. Para sua propulsão, usamos como força motriz um balão de borracha, que é a sua energia pneumática. E a pista usamos uma cartolina, pois o carro, em contato direto com a superfície da mesa, não teve estabilidade. Usamos uma régua graduada para medirmos o comprimento da pista. No caso, essa régua aqui que eu tenho ela em mãos, e o cronômetro, e usamos também um cronômetro digital com o vídeo a 30 fps para termos uma análise de frame a frame. Aqui está a constituição do carro, como ele foi projetado e como ele foi montado, cada parte dele para um bom funcionamento. Estamos aí colocando as rodas dele, no caso, né? Aí essa parte superior é onde coloca o balão, essa furação traseira é onde sai o ar, onde o ar é expelido para a movimentação do carro. E aí é o experimento propriamente dito, né, depois de pronto. E assim, vou passar agora para o Iron para ele dar continuidade nas explicações usando as fórmulas. Obrigado, Ronilson, pela, pela primeira parte de apresentação. Então, passando ali para as coletas de dados experimentais, né, os dados que a gente conseguiu obter através do experimento. Então, sabemos que o carrinho, né, ele partiu do repouso, em, no repouso, no caso, a velocidade 0 metros por segundo,
e que tem duas fases, a fase de propulsão e a fase de desaceleração. Então, na fase de propulsão, a gente consegue ver que a velocidade máxima nessa fase é de 0,747 metros por segundo. Quando é que ela chega a essa velocidade? Em 80 segundos. E a partir desse momento, o carrinho ele começa a desacelerar e acaba chegando a uma velocidade de zero, né, no final das contas, porque ele acaba parando totalmente. Ele para em 1,74 segundos. A análise cinemática, como eu citei no slide anterior, temos duas fases, a fase de propulsão e a fase de desaceleração. Sabemos que a velocidade máxima é a aceleração multiplicado pelo tempo de propulsão, que isso é igual a 0,747 metros por segundo. A aceleração, sempre falando, né, da fase 1 de propulsão. A aceleração é a velocidade máxima dividido pelo tempo de propulsão. Isso nos dá 0,934 metros por segundo ao quadrado. A distância é igual a meio multiplicado pela aceleração multiplicado pelo tempo de propulsão ao quadrado. Isso nos dá um resultado de 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros. Praticamente ali na metade da nossa, da nossa linha, né? E partimos agora para a fase 2, a desaceleração. Então, a desaceleração ela começa em 80 segundos, né? E o carrinho ele para em 1,74 segundos. A aceleração é zero menos a velocidade máxima dividido pelo tempo de aceleração, que é igual a menos 0,795 metros por segundo ao quadrado. A distância, meio multiplicado pela velocidade máxima multiplicado pelo tempo de aceleração, que nos dá 35 centímetros, que é a diferença, né? Simplesmente, já que na fase de propulsão deu 30 centímetros, na segunda fase deu 35 centímetros. E a velocidade final, que é de 0 metro por segundo, que é onde o carrinho parou. Seguimos agora com os gráficos, as funções horárias. Primeiramente, na esquerda, né, o primeiro gráfico, a velocidade em função do tempo, a gente consegue ver que no tempo 0,80, ele não está escrito lá, mas a gente consegue ver que a linha, né, tracejada, ela está um pouco depois do 0,75. A gente consegue ver que em 0,80, aproximadamente, a velocidade máxima é de 0,747 metros por segundo. E a gente consegue também perceber que a partir desse momento o carrinho começa a desacelerar até chegar na velocidade zero em 1,74, né? Mais ou menos ali não está escrito, mas tá bem perto do 1,75 segundos. Segundo, no meio, a gente tem o gráfico da posição, né? Ou seja, o SDT. Posição do carrinho em função do tempo. Então a gente consegue ver que, né, o carrinho ele começa a zero e ele para 1,74. E o fim da propulsão ele começa ali em 80 segundos, coisa que a gente consegue perceber também, né, no primeiro gráfico. E como a gente tem ali, né, nossa cartolina, né, a gente fez ali em nossa trena de 65 centímetros, a parada chegou a 65 centímetros, como foi mostrado no nosso vídeo. E como terceiro gráfico a gente tem a aceleração em função do tempo. Então, na primeira fase temos uma aceleração de 0,934 metros por segundo ao quadrado, aceleração constante, né, MRUV. E quando a gente entra na segunda fase, temos uma aceleração negativa, no caso menos 0,795 metros por segundo ao quadrado. Passando agora para análise dinâmica, a gente tem as forças atuantes, né, nesse processo aí. A força de atrito, que é de 27,8 milinewtons. Então, a gente obtém a força de atrito pela
pelo produto entre a massa multiplicado pela aceleração na fase 2, né, que nos dá um resultado de 27,8 milínewtons. A força resultante, né, na primeira fase é o produto entre a massa e a aceleração na primeira fase, que nos dá um resultado de 32,7 milínewtons. E a força propulsiva, né, que é a soma, né, entre a força resultante e a força por atrito, que nos dá 60,5 milínewtons. Agora o balanço de energia, né, a análise energética. Temos que a energia cinética máxima, né, é meio multiplicado pela massa, multiplicado pela velocidade máxima ao quadrado. Isso nos dá meio multiplicado por 0,035 multiplicado por 0,747 ao quadrado. 0,035 sendo a massa do carrinho e 0,747 sendo a velocidade final, né, ao quadrado. A nossa energia cinética é de 9,77 milijoules. E a energia dissipada por atrito é igual a 9,73, que é, né, a força de atrito multiplicado pela distância na segunda fase. Ou seja, 0,0278 multiplicado por 0,35, que nos dá 9,73. Então, assim, na primeira fase, a gente tem ali uma energia cinética máxima e na segunda, a energia dissipada por atrito, né, até chegar ao repouso ali. Agora, um breve comparativo entre o modelo teórico e o experimental. Em relação à distância, tempo total, velocidade máxima e energia cinética máxima, não há erro relativo, ou seja, ele é de 0%. E agora, em relação à velocidade máxima, aceleração na propulsão, desaceleração na fase 2, força propulsiva e força de atrito, a gente tem um erro relativo que é menor de 1%, ou seja, muito fiel ao modelo teórico, né? O experimental ali foi muito fiel ao modelo teórico. Discussão crítica e propostas de melhorias. Começando pela discussão crítica, os pontos extraídos do vídeo aderem ao modelo em duas fases, confirmando a segunda e terceira lei de Newton. A trajetória, né, foi observado um leve desvio lateral em algumas corridas devido à simetria do jato de ar pelo balão. Comportamento esperado para esse tipo de propulsão, né? Teve algumas vezes aí em que o carrinho acabou caindo, uma vez até ele desmontou, mas era o esperado, né? Não que a gente quisesse, mas e temos as limitações do método, né? A resolução temporal limitada pelo vídeo, de 1 por 30 segundos, que no caso seria 33 milissegundos, e pequena variação na duração da propulsão entre corridas. Teria sido interessante a gente trabalhar com balão, né, com a gestão de pressão um pouco melhor, com balão um pouco mais maior, né, câmaras duplas, né, que isso já entra na proposta de melhoria. Para minimizar o atrito, a gente poderia ter usado micro-rolamentos nos eixos e pneus de menor coeficiente de atrito. E a gente poderia também ter otimizado um pouco mais a propulsão, usando bocais 3D afunilados para concentrar o jato e aumentar a força de reação. Então, o que a gente conseguiu né, aprender a fazer nesse projeto foi convergir, né, a física clássica, análise de vídeo e modelagem matemática em um sistema funcional. O modelo teórico ali, a gente viu que em duas fases reproduz com fidelidade os dados experimentais, um erro menor do que 1% em todas as grandezas. E a entrega, no caso, a entrega anterior tratava o movimento como RV único, que no caso era o primeiro projeto que a gente entregou para a senhora Heloísa. E depois, né, de ter recebido as críticas que foram excelentes, né, super construtivas e ajudaram muito a gente a entender melhor os conceitos e poder fazer um trabalho mais com a qualidade melhor, né? Então, assim,
Muito obrigado, né? Muito obrigado ao professor Rafael Bragança e à professora Heloísa Silva.